Olá, estamos aqui para mais uma live da série Quintas da Liderança. E nessa live nós vamos falar de mulheres na liderança. E teremos a convidada Raquel Valadares para participar junto comigo dessa live. Vamos aguardar um pouquinho. Raquel, já vejo que entrou. Dentro da sala. Enquanto isso, eu aproveito para dar um oi aí para os participantes que já começaram a entrar. Oi, Raquel. Oi, Meilin. Boa tarde. Boa tarde. Que bonita essa parede atrás. É um escritório improvisado. Mas muito bacana. Muito bom. Dá um ar moderno de design thinking, algo assim. É mais ou menos essa a ideia. Tá bom, então eu vou apresentar para vocês a Raquel Valadares. Ela é uma executiva sênior do setor de tecnologia. Atualmente, ela ocupa a posição de diretora de operações de serviços no setor de aviação. Apaixonada por matemática desde criança, nós vamos querer ouvir um pouco sobre isso. E fez a graduação, né, e pós-graduação em ciência da computação. A sua história de carreira inclui momentos de mudanças radicais, algumas voluntárias, outras não, e que exigiram grande esforço de adaptação, transformação por parte dela. Ela trabalhou em empresas de diversas culturas, como Alemanha, Estados Unidos, Canadá, liderou equipes desde as pequenas até as grandes, né, de 3 a 300 pessoas, com características variadas e em ambientes dominados pela presença masculina, porque a Raquel ela está dentro de uma carreira STEM. STEM é um acrônimo para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. São poucas as mulheres, né, nesse tipo de carreira. Depois eu vou fazer perguntas a respeito disso. E aí, um outro interesse dela é o desenvolvimento de pessoas, e por isso ela também tem uma credencial de coaching profissional pela ICF. Ela é PCC, nível PCC. São 3 credenciais. Para quem nunca ouviu falar nesse assunto, são 3 níveis de credencial e a Raquel já está no segundo nível de credenciamento. Vocês veem também que não é a carreira dela atualmente, né? Mas é uma pessoa que é super exigente, só faz o melhor, né, Raquel? Eu tento, né? Então, é isso aí. Olha, tem um pessoal já comentando aqui, várias pessoas entrando. A Fê Guedes, ela é minha inspiração, mulher inteligente, dedicada, sempre inovando. E todo mundo dando boas-vindas para Raquel aqui no chat. Obrigada, gente. Bom, é isso, né? Agora vamos para o bate-papo. Raquel, a nossa entrevista ela tem uma parte que é mais pessoal, que a gente pergunta um pouco sobre você, e depois a gente também vai querer saber da sua experiência de liderança e algumas reflexões sobre a questão da liderança feminina, né? A mulher nas posições de liderança, tá? Então, Raquel, conta pra gente se você já refletiu sobre o seu propósito, o que você descobriu. Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui para falar desses temas de que eu gosto tanto. Sobre propósito, sim, já refleti bastante, né? E acho que finalmente agora, aos 51 anos, eu tenho um pouco mais de clareza dele. E acho que é natural a gente demorar muito para ter essa clareza, né? Hoje eu sinto que o meu propósito, ele é assim, poder contribuir com quaisquer habilidades que eu tiver e com a minha experiência para ajudar na realização de outras pessoas. Na Uhum. realização
ajudar outras pessoas a melhorarem as suas vidas de qualquer forma que eu conseguir, né, contribuir. Então, acho que é isso. E o que é interessante, Meilin, é que só agora que eu tenho clareza desse propósito, mas quando eu olho para o meu passado, eu vejo que ele permeou a maioria das escolhas que eu fiz, desde que eu era bem jovem. Então, a primeira decisão de carreira que eu tomei foi que eu ia seguir a carreira acadêmica. Foi por isso que eu deixei a minha cidade, deixei Goiânia, eu vim para Campinas para fazer mestrado. E naquela época, a minha intenção era justamente seguir a carreira acadêmica, ser professora de universidade, trabalhar com pesquisa e dar aulas, que já tinha a ver com essa coisa de transmitir conhecimento. Então, acho que muito já alinhado, né? Ou seja, minha conclusão é que meu propósito ele vem desde sempre, apesar de que antes eu não tinha consciência, mas é bem da essência. Que bacana ouvir a sua história e também como está em linha com o propósito torna a vida da gente mais significativa, né? Sim, E totalmente. um valor seu, algo que você considera importante. A verdade. A verdade. Então, assim, isso remete à honestidade, né? Eu acho que a Hum. verdade cabe bem em todas as situações. Olha, a Bruna está dizendo aqui que também se identifica com esse propósito. Ó. Foi também esse propósito que pautou minhas escolhas. Bruninha, Legal. lembro-me muito bem, conheço minha ex-funcionária. Né? Beijo, Bruna. Tá bom. E o que é sucesso para você, Raquel? Olha, sucesso para mim é a pessoa ter paz de espírito. Só que assim, é claro que para você ter paz de espírito, tem algumas premissas, né? Então eu definiria assim: é importante você ter uma família estruturada, né? Hoje a família estruturada não é mais aquele padrão necessariamente, a gente sabe disso, né? Mas você tem um senso de família, para mim isso é muito importante. O pão de cada dia, né? Então você não ter uma preocupação com a falta. O pão de cada dia significa uma vida confortável, que não necessariamente é de luxo, mas que você pode viver tranquilo ali. Fazer o que gosta e alinhado com o propósito. Acho que com essas três coisas, assim, isso define sucesso para mim. Ah, legal. E uma curiosidade ou um hobby que fala de você, fala muito de você? Ah, é. Eu tenho alguns hobbies, mas tem um que fala muito de mim. Um dos meus hobbies é estudar. Ah, Estudar olha coisas só. diversas. Aí as pessoas vão falar assim, meu Deus, ela é louca, né? Ela pega o tempo livre e com o hobby vai estudar. É isso mesmo, porque eu sou completamente apaixonada. Quem me conhece, né? Se tiver alguém nessa live aqui que me conhece desde criança, sabe disso. Eu sou completamente apaixonada por estudo, por aprendizado, por conhecimento. Eu vejo aprender uma coisa nova como assim, se uma nova porta tivesse se abrindo, um novo universo para eu descobrir. Então, eu sou muito Uhum. apaixonada por isso e esse hobby diz muito sobre minha essência. Muito bem. E nós temos isso em comum, né, Raquel? Aliás, nós Temos. somos amigas, pessoal. Só esse daí é um detalhe que alguns sabem, outros não. A Raquel é uma grande amiga minha. Tenho muita estima por ela. E a Então, gente estuda, você participa desse meu hobby, né, Meilin? Junto comigo. exatamente. A gente já, em alguns ciclos, a gente estuda juntas, né? Assim, Isso aí. determinados assuntos. Muito bom ter aqui você comigo, Raquel, nessa live. E agora vamos para as perguntas de carreira, né? A gente já mencionou que você é uma mulher na carreira STEM. Então, como é isso para você? Atuar nessa carreira onde tem tão poucas mulheres? Olha, Meilin, é muito.
hoje isso já é tão normal para mim, né? Porque isso começou, na verdade, quando eu passei no vestibular, que na minha turma de faculdade tinha 30 pessoas, eram 5 mulheres e 25 homens. E o padrão não mudou tanto, né? Mudou um pouco, mas não mudou tanto. E uma parte muito curiosa, né? Uma curiosidade sobre isso, é que eu nasci lá em Goiás, né? E é um lugar onde ainda predomina muito o machismo, assim, no Brasil predomina ainda, comparado com outros lugares, em Goiás é um pouco acima da média, né? E meu pai não fugia à regra, né? Era um homem muito conservador, machista, e teve a sorte de ter 3 filhas. E ele falava, É eu para vi, treinamento aqui, para treinar, aprimoramento. não tenho dúvida disso, né? Acho que foi o maior desafio que ele teve foi esse. E ele falava, quando eu era pequena, que as mulheres não eram boas em matemática. E foi muito, assim, eu nem sei se isso tem a ver, né, com essa minha origem, né, não sei se eu quis provar alguma coisa, mas a verdade é que desde pequena eu me interessei muito por matemática. As carreiras de exatas eram todas dominadas pelos homens, mas de verdade eu não estava nem aí, assim, eu era muito apaixonada e sabia que era isso que eu queria seguir. E me acostumei, né, com o padrão de ser minoria, de estar num lugar onde sempre a gente tem desafios adicionais. Aham, E é verdade, a gente tem desafios adicionais para aham. sobreviver e para ter sucesso nesse tipo de carreira. E Raquel, já que você mencionou isso, né? Porque realmente, né? Eu sou mulher também, fiz carreira executiva e sei que a gente tem desafios adicionais. Então, eu gostaria de ouvir da sua vivência, que tipo de desafios foram esses? Que tipo de percepção de diferença ou de diferenciação existiram durante essa sua jornada profissional? Olha, são muitos, né? Desde coisas mais sutis, né? Que na verdade essas são as que me irritam mais, porque quando a coisa é muito sutil, você não tem tanta voz para defender aquilo, né? Aham. Até coisas mais contundentes, né? Situações mais contundentes. Então, quando eu me refiro a coisas sutis, por exemplo, o que você fala não ser muito acreditado, sabe assim? O que você fala não ser muito considerado, né? Eu passei muito por isso. Eu tinha uma coisa que agravava a minha situação, é que assim, eu parecia muito mais jovem do que eu era. Então, se você, eu, mulher, no meio predominantemente masculino, e com uma cara de 10 anos a menos, então assim, eu passei por muitas situações onde as pessoas falavam assim, o que você está falando? Sabe? Hum, E então eu tive essa coisa de ter que provar que eu sabia do que eu estava falando o tempo todo, né? Foi uma coisa muito presente para mim. E geralmente, né, em contextos em que essa cobrança, né, essa necessidade era um contexto masculino que gerava, né? E tive também situações mais contundentes. Por exemplo, uma vez eu fui impactada na minha avaliação de performance porque o argumento que a pessoa usou foi que eu ia embora às 18 horas em ponto, porque eu tinha uma filha pequena. E é verdade, eu ia embora às 18 horas em ponto. Eu tinha um compromisso comigo mesma que enquanto ela fosse pequenininha, eu ia fazer isso. E aí era uma empresa que tinha uma cultura de todo mundo trabalhar até 9, 10 horas da noite, e eu não fazia isso. E aí a pessoa falou, não, mas ela foca pouco no trabalho, dá mais importância para a filha, e 6 horas da tarde ela vai embora. E felizmente eu tive aliados nesse comitê de avaliação para falar, não, mas ela entrega menos do que os que estão trabalhando até as 10 da noite, né? E o voto dessa pessoa não venceu.
Mas foi assim, Olha. foi uma polêmica, é muito, muito bom saber disso, né? Mas assim, foi uma, eu Uhum. sei porque uma pessoa que participou do comitê, anos depois, me contou essa história, né? Mas foi uma polêmica gerada porque eu tinha um esquema de vida que, né, priorizava a minha filha em paralelo com o trabalho, não priorizava mais o trabalho do que a minha filha. Então foi É. E isso complicado. que você está trazendo também nos remete a essa questão de como a mulher ela fica, ela perde espaço com a questão da maternidade, né? Infelizmente, já começa essa diferenciação assim, quando você tem o filho, tal, você é mãe, você precisa ter a licença maternidade. Isso já te coloca, às vezes, numa situação de argumento desfavorável. Ah, Nossa, mas não, ela vai ficar na licença maternidade, né? não, eu tenho uma outra ocorrência que Agora tem a você já ver. lembrou de outro, que bom. Lembrei de outra que foi terrível, que foi assim. Quando eu tive minha segunda filha, eu saí de licença maternidade e nessa época uma empresa comprou a empresa onde eu trabalhava e foi feita uma fusão. E quando eu voltei, eu escutei o seguinte: olha, as coisas mudaram, seu lugar não existe mais. Como você era uma funcionária muito boa, a gente vai ver se a gente arranja alguma coisa para você fazer, né? E me arranjaram uma coisa para eu fazer, que não tinha nada a ver comigo, que assim, foi um abacaxi muito grande que me deram, né? E que assim, no fim eu precisei descascar e isso acabou se tornando uma coisa muito boa lá na frente, mas que foi um impacto muito grande que eu tive por conta de Aham. licença maternidade. Foi uma mudança de carreira não desejada. Olha que coisa, né? E É, a gente vê mesmo, né? Eu trabalhei em recursos humanos, eu vi quantas mulheres no retorno estavam deslocadas. E assim, é uma pausa, né, na carreira. E o homem não tem isso, então a gente naturalmente está um pouco em desvantagem. O que eu fiquei sabendo que eu adorei é que tem algumas empresas agora para equilibrar nessas políticas de melhorar a equidade entre homens e mulheres, elas dão a licença paternidade também, que é é, de 3 meses. Então, isso acaba tornando a coisa um pouco mais equilibrada, né, para mulheres e homens. E é bom é, também para o pai, né? O pai estar perto da criança, tem um lado do funcionário, mas também tem essa questão de tornar a competição mais equitativa, né? eu acho que isso não, quer dizer, é uma tendência agora, ainda não são todas as empresas que estão praticando, mas é um passo importante. São aquelas políticas de proteção, né, de diversidade, porque isso acaba gerando mesmo, né, como você falou, às vezes você volta, e às vezes a gente via mulheres assim muito bem-sucedidas que perdiam posição dentro da empresa por conta da ausência, né? É, E outras empresas que, apesar de tudo, promovem a mulher mesmo grávida, né? E assim, tem de tudo, mas a gente vê também muita coisa que ainda precisa ser corrigida. tá melhorando, mas tá melhorando lentamente, falta chão ainda. Uhum. Agora me conta uma coisa, Raquel. Fiquei sabendo que a sua equipe é 100% masculina e você é a gestora. É isso? É isso. Então, É. A minha equipe como que é isso? tem 60 homens e nenhuma mulher. É uma coisa muito inusitada até para mim, né? Que já era acostumada com esse meio mais masculino, mas desse tanto nunca tinha tido. É que agora eu trabalho no setor de aviação, que é um setor extremamente masculino na sua origem e que está começando a mudar, né? Mas ainda tem, assim, tá bem no início, né? A mudança. Então, sim, 100% dos meus funcionários são homens. Olha que coisa. E o que, assim, você tem algum plano daria para melhorar essa diversidade, esse índice de diversidade nessa equipe, ou é muito difícil? Como que é isso daí? Eu tenho, assim, eu tenho esse sonho, né?
que tem alguns obstáculos para isso? Aham. Pela própria característica, né, um trabalho em aeroportos, um trabalho no meio extremamente masculino. Então, pela própria característica, existem muito poucas candidatas Uhum. para os papéis, né, que eu tenho na minha equipe. É difícil reverter essa situação, né, nesse ponto, porque a desigualdade ela começa muito antes, né, Muito Raquel? antes. Tem muito poucas candidatas. Além disso, o que acontece? Como o setor ele é muito específico, exige um conhecimento. Olha, a taxa de retenção de funcionários na empresa que eu trabalho ela é altíssima, altíssima, porque o setor de aviação ele é, eu entendo assim, ele é muito apaixonante e ele envolve um conhecimento muito específico. Então é muito difícil para algumas das funções você conseguir gente preparado, né? Então e as pessoas também não saem, as pessoas ficam, né, naqueles cargos 20, 30 anos. Então tem uma característica de mudança muito lenta. Tá, Eu não é desisti, muito lento, né? é Você muito tem lento. até esse plano, mas é difícil, porque primeiro não tem uma renovação muito grande da equipe, né? Uma equipe estável, e depois também o mercado oferece pouca mulher ainda, Pouca né? mulher que se candidate para o tipo de vaga que eu tenho. Tá. Interessante, né? E como essas coisas têm que começar desde pequenininho, como você falou, né? Na educação da criança, a gente tem que trabalhar essa questão de não ficar direcionando. Exatamente. A gente aprende, né? Isso aí é uma herança cultural que tem espaços que não são para as mulheres. É. E Eu ouvi aí, muito desde isso. pequena, a gente Eu ouvi precisa, né? muito isso, né? Que assim, que o meio da engenharia, que era o meio que lá quando eu prestei vestibular, né? Que não era um meio assim para mulher, tal, mas eu resolvi enfrentar, né? E é um Uhum. conselho que eu dou para qualquer menina que goste de matemática. Muito bom. E eu queria saber agora a sua visão sobre liderança feminina, né? Qual que é a sua opinião? O que que você pode compartilhar a respeito disso? Então, é interessante isso, né? Porque as pessoas tendem a achar que a liderança feminina é muito diferente da masculina, né? Ou que tem alguns aspectos específicos que são muito diferentes. Eu tenho estudado um pouco isso e os Uhum, estudos estão mostrando que não, que uma vez na posição de liderança, o homem e a mulher, as características essenciais, né, os comportamentos essenciais da liderança são muito parecidos, uhum, né? O que eu acho é que existem dois aspectos que diferenciam a liderança feminina. Um deles é que, até pela própria história que a gente tem de ter enfrentado todos esses obstáculos, naturalmente eu acho que a gente tende a ser mais sensível para esse tema. Então, por exemplo, eu cheguei nessa posição que eu estou agora, quando eu vi que tinha 60 homens na minha equipe, eu falei, gente, quer dizer, aquilo me chamou a atenção e me criou em mim um interesse de abrir espaço para mais participação feminina, né? Então, eu acho que naturalmente a gente tem esse interesse porque a gente viveu esse gap a vida inteira, né? uhum. E eu acho que uma outra característica, e aí os homens que me desculpem, mas assim, como as mulheres elas passaram por muita coisa, por muitos desses desafios que eu mencionei desde sempre, eu acho que a gente cria meio que uma carcaça maior para esse tipo de frustração. Essa frustração da contra a não aceitação, a resistência, os vieses, as injustiças. Então, eu acho que isso é natural, né? A gente aprende, a gente vive tanto isso que a gente meio que aprende a lidar e cria uma força específica para lidar com isso, que talvez os homens
têm um pouco menos porque não enfrentaram tanto esse problema. Aham. Mas no dia a dia, sabe, nas atividades de liderança, eu acredito mesmo que não seja tão diferente. Eu gostei desse ponto de vista, Raquel, porque realmente eu também compartilho dele. Quando se falava em liderança feminina e ficava descrevendo, porque teve uma época no mundo organizacional que se fazia isso, né? Descrevia as diferenças da liderança feminina com masculina, e eu ficava olhando aquilo, eu não conseguia não dava liga, né? E no fim do dia, o que importa mesmo são certas competências, não é? E o que a pesquisa vem mostrando é que até a empatia, por exemplo, que se dizia que era uma característica feminina, na liderança, tanto os homens quanto as mulheres expressam, né? Tem o mesmo nível de empatia. Então, A mesma realmente, coisa, a assertividade, que é considerada uma característica masculino mais masculina, também fica muito equilibrada entre equiparado. homens e mulheres. Então, não é É, tão diferente. então, são aqueles mitos que a sociedade cria, né? E que a gente acredita por um tempo, mas eu acho que tem que desmistificar. E é através de pesquisa mesmo, né? Que essas coisas vão se desmistificando. Muito bem. E com relação a. Eu sei que você está estudando também esse assunto, né? Da liderança feminina. Se você puder contar para a gente um pouquinho o que você está aprendendo, né? Ou algum insight que você está tendo a partir desse estudo. O que está muito claro para mim tem algumas descobertas interessantes, né? Pelo menos para mim, né? Eu não sou especialista nisso, não era, estou estudando há pouco tempo, há alguns meses, e algumas coisas que eu descobri. A primeira Uhum, delas é que todos nós temos os nossos vieses, as nossas uhum. pequenas distorções para julgar pessoas pelas suas identidades, né? Todos nós, todos. Eu até li um exemplo do Nelson Mandela, que uma vez ele entrou no avião e o piloto era preto. E ele se sentiu meio inseguro de voar naquele avião, porque ele falou, nossa, mas eu nunca vi um piloto preto, será que ele é bem preparado? Né? E aí ele era nada menos do que o Nelson Mandela, né? O símbolo contra o apartheid. E ele teve aquele momento de insegurança por causa do viés cultural. Então, se ele tinha isso, imagina a gente, quanto a gente não tem. Então, a primeira coisa que eu estou aprendendo é que a gente tem que olhar para os nossos próprios vieses, mesmo quando a gente acha que não tem. Porque a gente vai Aham. ter algum, né? Na verdade, é uma negação, né? Quando a gente acha que não tem, precisa vasculhar um pouquinho mais que vai encontrar, né? Sim, vai encontrar. Existem, inclusive, testes fantásticos. Testes para identificação dos vieses. Eu fiz Olha. alguns. Você fica assim, porque são testes baseados em respostas automáticas. E quando você vê o resultado, você se surpreende. Né? Então, Nossa. é um tema muito interessante para a gente se conscientizar, né? E uma outra coisa que eu estou aprendendo muito é que todos os problemas sociais decorrentes, né, relacionados à desigualdade, eles iniciam no indivíduo. Então, o trabalho individual, ele tem que vir antes do trabalho estrutural. Uhum. Porque, na verdade, por que tem desigualdade estrutural? Porque as pessoas que lideram e que tomam aquelas decisões, que criam as estruturas, têm os seus vieses individuais. Isso vai gerando um contexto cheio de desigualdade. Né? Então, a minha preocupação hoje é como é que a gente faz para contribuir para que as pessoas se conscientizem da necessidade de um trabalho individual. Né? Antes de falar, tem que ser justa a regra, sei lá, da entrada na universidade. Né? Aham. Se não houver um trabalho no indivíduo, é muito difícil ou vai demorar muito mais para a igualdade estrutural acontecer. Uhum.
E começa com esse autoconhecimento, né? De você perceber os seus próprios preconceitos, os seus vieses, como eles afetam as suas decisões. Esses Exatamente. vieses também são inconscientes, né? Então, e tem cursos, gente. Tem cursos maravilhosos de diversidade que você... eu não sabia disso. Assim, eu fiz um curso da Universidade de Michigan, um curso virtual que a minha empresa disponibiliza. Tem cursos muito bons que você realmente se transforma a sua forma de olhar para isso. Então, eu Aham. aproveito para recomendar, né? Quem tiver interesse, olha cursos virtuais nesse tema, porque ajuda muito o desenvolvimento individual da gente nesse tema. É verdade. Começa pela educação, né, Raquel? Começa Assim, pela a educação. gente procurar se reeducar nesses temas também, Sim, adquirir novas perspectivas. Eu estou fazendo um também de antirracismo e justiça social. E também estou descobrindo muita coisa que fica no nível inconsciente da gente, né? E principalmente falas que são tidas como naturais na sociedade, que são microagressões. é, Aquelas coisas que você comentou, né? De pequenas sutilezas que se diz no dia a dia, você não diz com uma intenção de machucar, mas a pessoa escuta de uma outra forma. É uma microagressão. Imagina isso repetida 10 vezes por dia na vida dessa é. pessoa, né? E na vida, e por anos, né? Por É muito anos a forte. fio, exatamente. É isso que vai minando. Na sua opinião, Raquel, o que que as empresas, que tipo de ação as empresas poderiam promover para estimular esse ambiente mais equitativo, né, em termos de diversidade? A gente está falando de homens e mulheres, mas tem outras diversidades que precisam ser incluídas também. Sim, sim. Existem, do ponto de vista das empresas, existem coisas que podem ser feitas no sentido de mitigar a desigualdade estrutural. Então, por exemplo, criar processos que garantam, que protejam os grupos de discriminação dentro das políticas da empresa. Então, por exemplo, processos de recrutamento. Já existem Uhum. empresas que fazem, por norma, todas as perguntas têm que ser as mesmas, quer você esteja perguntando para uma mulher, para um homem, para uma pessoa da raça X, Y, Z. Então, assim, para garantir que, tudo bem, o critério de avaliação da resposta ainda pode variar, mas pelo menos você não está fazendo perguntas específicas para desabonar alguns candidatos. Então, isso é uma coisa. Existem empresas também que no recrutamento, elas estão fazendo um filtro no currículo dos candidatos, tirando os dados do candidato, tirando nome, idade, todas as características, inclusive tirando universidade de origem, para que não haja uma discriminação com base em qual universidade que a pessoa estudou, né? E passando para os hiring managers só os dados da experiência da pessoa. Aham. Para que o currículo, porque já é provado que alguns filtros de currículo já apresentam alguns vieses. Então, Exatamente. Por exemplo, onde você estudou, já é um recorte, né? Não, já é um não é todo mundo recorte. que teve acesso, você já está deixando de lado muita gente, né? Sim, sim. Dependendo da faculdade. E a gente sabe hoje que a faculdade que a pessoa fez não diz tudo sobre ela, né? Então, assim, Exatamente. talvez não seja mesmo tão necessário de ser usado como um critério inicial, né? Mas isso é Políticas... uma mudança. E isso, eu É, acho que é interessante assim constatar, porque como eu trabalhei em RH, né, ao longo de 20 anos, eu sei, no início da minha prática, tinha essa questão. Qual é a universidade? Inclusive se dizia, olha, a gente quer contratar da X, Y e Z.
É, Então, ali você já cortou, né? Toda a diversidade possível, porque XYZ só tinha um certo estereótipo, né? exatamente. É. Exatamente. Então, assim, abrir, flexibilizar isso significa incluir mais, né? Sim, sim. E não só Uhum. isso, né? Políticas também que definam regras para promoção, regras para aumento de salário, critérios mais objetivos para avaliação de performance, para que não haja aquela subjetividade de, né, para dar menos espaço para os vieses. Então, isso as empresas podem fazer. Outra coisa que vale muito a pena são estatísticas, né? Então, estatísticas, tudo bem. Muitas empresas hoje falam assim, a gente tem 48% mulheres, 52% homens. Tá, mas vamos olhar como é que esses percentuais estão distribuídos nos diversos níveis hierárquicos. E aí a Aham. figura muda, Vai né? mudando, né? Vai mudando. Então, monitorar como é que está essa questão da igualdade, da justiça, né? E tomar ações quando forem identificados esses desvios, né? Que ainda tem bastante. Aham. E aí, pensando nisso, né, a gente está falando que ações que as empresas poderiam adotar, e aí uma outra pergunta conectada com essa, e nós, líderes, né, e os gestores de pessoas, o que que está sob o controle ou sob o poder do gestor de pessoas fazer para promover esse ambiente mais equitativo? Tem coisas bem importantes. A primeira coisa é que eu acho que o líder ele tem uma responsabilidade de se tornar um aliado. Esse é um tema também que está em voga quando a gente estuda a diversidade. Se tornar um aliado dos grupos menos favorecidos em prol Uhum, da justiça. Então, garantir a justiça. O gestor tem que ter essa, esse interesse genuíno de fazer o que for preciso para que, pelo menos na área dele, seja feita a justiça. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa que eu acho que é super bonito até, né, um papel que o gestor pode ter, é de ele atuar naquela parte individual, né? Quando você orienta o seu funcionário, quando você faz coaching com o seu funcionário, quando você vê uma situação dessas, né, de microagressão ocorrer, de forma alguma admitir isso, né, e aham, orientar as pessoas, e estimular as pessoas, por exemplo, eu citei que na empresa que eu trabalho tem cursos legais disponíveis sobre esse tema. Eu estou colocando para os meus funcionários esse ano como um plus quem fizer um treinamento no mínimo de X horas nesse tema, né? É, aham. Então, eu acho que a gente, como gestor, a gente tem que demonstrar que não vai haver espaço para esse tipo de injustiça na nossa área, que isso não é aceitável, né? E quando ocorrerem os erros, porque vão ocorrer, porque às vezes são vieses inconscientes, as pessoas às vezes não fazem de propósito, né? Exato. Eles estão automatizados, São né? automatizados. Quando a gente vê ou ficar sabendo que isso ocorreu, orientar, conversar sobre isso, sabe? Conversar sempre sobre isso. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade, uma oportunidade e até uma honra a gente estar nessa posição para poder exercer um pouco, contribuir para que isso melhore. Aham. Ouvindo você, eu sei o quanto que você é também comprometida com essa missão, né, de liderar pessoas, né? Como é que você tem assim bastante consciência, né, Raquel, do poder do líder em termos de impacto que ele causa nas pessoas, nas, Sim, nas pessoas de diversas maneiras, né? No bem-estar psicológico dessas pessoas, no quanto que elas retiram de significado do seu próprio trabalho, né? Tem uma responsabilidade aí essa liderança. enorme, né? E eu acho que um dos principais motivos pelos quais há tantos líderes ruins ou piores do que eles poderiam ser é que muita gente não
não percebe o tamanho da responsabilidade que a posição de liderança te dá, porque um líder, ele pode tornar a vida de um funcionário um inferno, ou ele pode Aham. melhorar muito a vida de um funcionário, não fazendo as vontades dele no dia a dia, não é isso. Ele pode contribuir para o desenvolvimento, contribuir para aquele funcionário chegar num outro patamar e criar outro nível de oportunidades para si mesmo. Então, assim, é uma responsabilidade enorme. É, E assim, eu sou exatamente. muito apaixonada porque eu tenho comigo que é uma honra a gente ter essa responsabilidade. Por isso a gente tem que cumprir da melhor forma. Uhum. Aqui, olha, a Alessandra Reis, ela fez um comentário no chat, ver o potencial da pessoa e fazer com que ela veja também, pois muitas vezes a própria pessoa não acredita ter tal potencial. É É verdade. verdade. E o É, líder, ele tem esse papel, né, de também fortalecer, né, esse reconhecimento de potencial para essa pessoa, né? eu tenho algumas histórias. Eu tenho um caso de um funcionário, de um ex-funcionário, eu acho que ele está aqui, que a gente conversou no começo, né, da nossa trajetória trabalhando juntos, e ele nem imaginava que ele podia ter potencial de liderança, ele era uma pessoa muito técnica, e ele era uma pessoa muito introvertida. E eu olhava para ele assim e falava, gente, ele não acredita, ele acredita, o que ele acredita sobre si é 10% do que ele pode conseguir, né? E a gente conversou muito e tem né, uma história aí. E ele hoje é um líder sensacional e ele mesmo, ele fala para mim, né, o quanto ele se surpreendeu com a criação desse caminho, que ele antes achava impensável. E isso dá muita alegria para a gente. Que satisfação, né? É. É. Então a gente está quase chegando ao final. Vou lançar aqui uma última pergunta. Se alguém quiser aproveitar e fazer alguma pergunta, algum comentário no chat também, fica à vontade. Raquel, eu tinha muito mais pergunta para fazer, mas não cabe nessa live. Que mensagem você poderia deixar para as mulheres que estão fazendo carreira em posições de liderança, que estão passando, né, por esses desafios que a gente já comentou, típicos, que são típicos para as mulheres, né, de enfrentamento aí de alguns ambientes ainda machistas e que tem, né, tem desvantagens. Então, o que que você pode deixar de mensagem para as mulheres? Olha, a primeira mensagem que eu deixo é o seguinte: a gente não precisa ser homem para ser bom líder e a gente não precisa ser homem para ter sucesso. Eu falo isso porque quando eu assumi minhas primeiras posições de liderança, principalmente porque eu tinha aquela carinha de muito mais nova e uma certa dificuldade para que as pessoas me respeitassem do jeito que eu acho que eu merecia, por um tempo eu fiquei me vestindo daquelas características, entre mil aspas, masculinas, né, achando que era aquilo, era aquele, o jeito de eu me impor, o jeito de eu me colocar, só ia funcionar se fosse daquele jeito. Né? Então, aquela coisa da assertividade, da incisividade, ignorar a minha intuição, porque, né, não, intuição é coisa de mulher, não vou usar isso porque eu tenho que. Os modelos que eu tinha eram modelos de homens, né? E eu não estava muito feliz assim. Né? À Uhum. medida que eu fui chegando à conclusão de que, não, peraí, ou vou ter que ser do jeito que eu sou e seja o que Deus quiser e vamos ver se funciona, né? E aí eu comecei a praticar mais a minha autenticidade como mulher que eu sou, com as características que eu tenho. Houve uma transformação enorme no meu nível de realização como profissional, no meu nível de resultado, em tudo. Né? Então, assim, a gente não precisa se espelhar em homens
de jeito nenhum mesmo. Né? Aham. A gente pode ser a gente com as características que a gente tem e isso pode dar muito certo. E uma outra coisa, né, é meio clichê, mas é verdade, né? Para não desistir facilmente, porque Uhum. os desafios vão ser muitos, né? Tem situações que você fala, gente, tô cansada. Tô cansada de ter Uhum. sempre que provar 50 vezes mais, né? Tá bom, tá cansada, a gente descansa um pouco, mas levanta e vai de novo, porque com isso a gente está abrindo possibilidades para que seja mais fácil para as próximas. Porque a Eu gente acho também serve como modelo, né? Assim, que se sim, ela conseguiu, eu também posso. Porque também uma das coisas que enfraquece né, as pessoas que estão em grupos minoritários é isso, é não ter esses modelos similares para se exatamente. inspirar, né? Olha, adorei a nossa conversa, Raquel. Obrigada por compartilhar a sua experiência, os seus aprendizados a respeito desse tema das mulheres na liderança. Gostaria de te agradecer pelo tempo dedicado aqui à live. Olha, foi um prazer enorme, adoro esse tema, adoro compartilhar isso com as pessoas, né? Se um pedacinho dessa mensagem já tiver servido para alguém, né, para mim já cumpriu o objetivo. Então, tô bastante feliz e grata pela oportunidade. Então, obrigada. O pessoal tem algumas pessoas falando que a live foi ótima. Obrigada aí por todo mundo que está assistindo também. Até uma próxima. Um beijo, então, para você, Raquel. Um beijo para todo mundo. Beijo, beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.